Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Nessa nossa aula, a gente vai mergulhar fundo nos fundamentos do evangelismo. E esse é um tema que não é apenas um pilar teológico, mas é, acima de tudo, uma prática vital para a fé cristã. O nosso objetivo aqui é construir juntos uma compreensão bem sólida, sabe? Que vai desde a essência da mensagem até a sua aplicação no nosso dia a dia, no mundo de hoje. A gente vai tentar combinar o rigor acadêmico com o coração pastoral. Vamos lá? Para a gente começar, eu queria que a gente meditasse um pouco nesta imagem belíssima de Provérbios. Pensa só, imagina a sede, o cansaço de uma jornada muito longa e, de repente, a alegria que não dá nem para descrever de receber um copo de água fresca. É exatamente essa sensação que as boas novas produzem. O autor aqui está evocando a figura de um mensageiro, sabe? Aquele que volta do campo de batalha com a notícia da vitória. É uma notícia que muda tudo, que alivia, que refresca. O Evangelho, as boas novas que a gente vai estudar hoje, tem exatamente esse poder. O poder de trazer alívio e vida nova para uma alma que está cansada e sedenta. Bem, para a gente se guiar nesse estudo, nós temos um roteiro bem claro. A gente vai começar pelo coração da mensagem, o que são as boas novas. Em seguida, vamos explorar o imperativo da evangelização, ou seja, por que a gente compartilha essa mensagem. Depois a gente entra na parte mais prática, com os princípios do evangelismo pessoal e alguns métodos de alcance. E por fim, vamos abordar os desafios e as perspectivas dessa grande missão. Então, vamos começar. E aqui a gente inicia a nossa primeira sessão. É uma lógica simples. Para sermos bons mensageiros, a gente precisa primeiro dominar a mensagem, não é verdade? Então a pergunta fundamental aqui, o ponto de partida de tudo é: o que exatamente é o Evangelho? A própria palavra já nos dá a primeira pista, e é uma pista enorme. Evangelho vem lá do grego evangelho, que significa literalmente boas notícias. Mas tem um detalhe aqui que é crucial notar. No contexto bíblico, essa palavra está sempre no singular. E o que isso nos mostra? Que existe apenas um evangelho verdadeiro, o de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, por exemplo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele demonstra uma preocupação imensa com o perigo de outros evangelhos, sabe, mensagens distorcidas que se afastam da simplicidade que há em Cristo. Portanto, o evangelho não é só uma boa notícia qualquer. É a mensagem singular e exclusiva de salvação que a gente encontra em Jesus. Agora, as boas novas só fazem sentido de verdade, só têm o impacto que deveriam ter, quando a gente entende primeiro as más notícias. Porque a gente precisa delas. Porque a nossa situação inicial sem Cristo é simplesmente desesperadora. Romanos 3,23 é categórico, não deixa margem para dúvida. Todos pecaram. E o resultado disso? A destituição, a separação da glória de Deus. A palavra destituído aqui carrega um peso enorme. Ela fala de carência, de ter sido removido de um lugar de honra, de comunhão. Para a gente conseguir visualizar essa separação, muitos usam a alegoria de uma ponte quebrada sobre um abismo. Pensem comigo, de um lado está a condição humana, a cidade dos que pecaram, um lugar que está sob o domínio do príncipe deste século, onde o estado natural, como Paulo descreve em Efésios 2, é de morte espiritual. Do outro lado do abismo está a glória de Deus, um reino de justiça, de paz, de alegria, de comunhão perfeita. Sem uma ponte, a travessia é impossível. Essa é a má notícia na sua forma mais crua. E é exatamente aqui, no meio desse cenário desolador, que a boa notícia irrompe na história. Deus, na sua soberania, não nos deixou nesse estado de separação. O primeiro passo foi o seu plano, que não nasceu de uma obrigação, mas da sua própria natureza. Ele é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O segundo passo foi a sua provisão. Ele mesmo construiu a ponte. Jesus Cristo, com sua vida perfeita, sua morte na cruz e sua ressurreição, é a ponte que religa o que estava quebrado, o que estava separado. E o resultado, o terceiro passo, é a transformação total. De mortos em ofensas, nós somos vivificados juntamente com Cristo. O desespero do abismo se converte em gratidão eterna pela ponte da salvação. Olha que interessante. A palavra evangelho aparece 72 vezes no Novo Testamento e muitas vezes ela vem acompanhada de diferentes qualificadores. Cada um deles revela uma faceta, uma dimensão diferente da mesma verdade central. É o evangelho de Deus, porque se origina nele. É o evangelho de Cristo, porque se centra nele. É o evangelho do reino, da salvação, da paz. Cada expressão dessas é como se fosse um ângulo diferente para a gente admirar o mesmo diamante, sabe? Mostrando a riqueza da mensagem que a gente proclama. O ponto crucial aqui é este: o Evangelho não é uma mensagem datada ou que serve apenas para uma cultura específica.
Ele é eterno. A sua função é resgatar a humanidade do que a Bíblia chama de lamaçal do pecado e firmar os nossos pés sobre a rocha, que é o próprio Cristo. É uma mensagem de poder, de transformação que valia ontem, vale hoje e vai valer para sempre. Então, para a gente recapitular e fechar essa primeira parte, nós definimos o Evangelho como a boa notícia da salvação em Cristo. A gente viu que essa notícia é a resposta para a nossa separação de Deus, aquele abismo intransponível. E entendemos que Jesus é a ponte divina que nos reconecta a Ele. Com essa base bem firme, agora sim, a gente pode avançar. Muito bem. Tendo compreendido o que da mensagem, a gente passa agora para a segunda sessão, onde vamos explorar o porquê. Por que evangelizar? Isso é uma opção, uma sugestão ou é algo muito mais profundo? Aqui nós vamos analisar a obrigação, a motivação e o chamado divino que nos impelem a compartilhar as boas novas. Antes de a gente falar das motivações, a gente precisa esclarecer um ponto que causa muita ansiedade em muita gente. O que de fato define o ato de evangelizar? Na sua essência, é a nossa parte, a comunicação fiel das boas novas, o ato de semear a palavra. E o que não é evangelizar? Não é garantir a conversão. O novo nascimento, a transformação de um coração, é obra exclusiva do Espírito Santo. Pessoal, essa distinção é libertadora. A nossa responsabilidade é fidelidade na semeadura. O crescimento pertence a Deus. Então, o que nos move a semear? Podemos pensar em 4 vozes que nos chamam de todas as direções possíveis. Primeiro tem a voz de cima, que é o comando soberano de Deus. É como na visão de Isaías quando Deus pergunta: a quem enviarei? É uma ordem, não é um favor que a gente faz. Segundo, a voz de dentro, o Espírito Santo que nos constrange, que nos convence de que somos devedores dessa graça imensa. Terceiro, a voz de fora, o clamor muitas vezes silencioso dos perdidos, das ovelhas sem pastor, que moveu Jesus à compaixão. E por fim, a voz de baixo, um alerta solene sobre as consequências eternas da separação de Deus, como a gente vê tão claramente na parábola do rico e Lázaro. Essa passagem de Ezequiel é incrivelmente forte e sublinha a seriedade da nossa responsabilidade. Deus compara o profeta a um atalaia, um sentinela, cuja função é soar o alarme diante do perigo. Se o atalaia se cala, ele se torna corresponsável pela tragédia que acontece. Isso nos mostra que o nosso silêncio diante da perdição de alguém não é uma atitude neutra, é uma omissão grave. Nós temos uma responsabilidade pessoal de advertir, de compartilhar a mensagem que liberta. E além dessas 4 vozes, a Escritura nos apresenta outras motivações muito profundas. A evangelização, em primeiro lugar, nasce da gratidão. Como diz um João, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Compartilhar é a resposta natural de um coração que transborda de gratidão. É também a expressão máxima do amor ao próximo. Pensem bem, se a gente tem um remédio para uma doença fatal, não compartilhar seria o cúmulo do egoísmo, não é mesmo? É um ato de obediência direta ao mandamento final de Cristo, a grande comissão. E, finalmente, é uma expressão de esperança escatológica. Mateus 24,14 conecta a pregação do Evangelho a todas as nações com a vinda do fim, com a volta de Cristo. Em resumo, nessa sessão, a gente estabeleceu que evangelizar é um imperativo divino. Não é um hobby, não é um ministério só para alguns. Somos motivados pelo comando de Deus, pelo constrangimento do Espírito, pela necessidade desesperada do mundo e pela nossa responsabilidade pessoal diante da eternidade. É uma parte inegociável da jornada cristã. Agora que a gente já entendeu o que e o porquê, vamos para a terceira sessão que foca no como. Como é que a gente compartilha essa mensagem de uma forma eficaz e fiel no nível pessoal, no 1 a 1? Vamos explorar agora os princípios fundamentais que devem guiar a nossa abordagem ao testemunhar da nossa fé. Essa estrutura nos dá 6 princípios que são cruciais. Primeiro, e mais importante de todos, a dependência total do Espírito Santo. Não é a nossa eloquência que convence, é o poder dele. Segundo, a motivação precisa ser o amor e a compaixão genuínos. Terceiro, a iniciativa. Como Romanos 10 pergunta como crerão se não há quem pregue, a gente precisa ir. Quarto, a clareza. A mensagem central é simples e deve ser comunicada sem jargões ou igrejês. Quinto, depois de comunicar, deve haver uma oportunidade clara para uma decisão. E sexto, voltando ao que já discutimos, deixe os resultados com Deus. A nossa parte é a fidelidade. E aqui, um alerta muito, mas muito importante. É fácil demais a gente se contentar com uma concordância superficial. A pessoa diz sim, balança a cabeça, mas o coração dela não foi tocado. A gente precisa aprender a discernir.
Um convencimento puramente humano, que é baseado só na emoção do momento ou numa lógica fria, é muito diferente de uma convicção profunda operada pelo Espírito Santo. Uma aceitação meramente intelectual não é o mesmo que arrependimento e entrega de vida. A conversão genuína não é um evento passageiro, ela gera frutos, ela transforma a vida de dentro para fora. No diálogo evangelístico, a gente vai encontrar objeções. É normal. É fundamental a gente estar preparado para oferecer respostas bíblicas, mas sempre com amor e mansidão. Para quem se considera uma boa pessoa, a Bíblia afirma que a nossa justiça é como um trapo de imundícia e que a salvação não vem por obras. Para a ideia de que toda religião leva a Deus, a resposta de Cristo é exclusiva. Eu sou o caminho. A procrastinação, o depois eu vejo, é confrontada com a urgência do hoje. O medo de perder amigos é consolado pela promessa de uma nova e imensa família na fé. E a afirmação de que a Bíblia foi escrita por homens, a gente concorda. E acrescenta, sim, homens inspirados pelo Espírito Santo. Resumindo esta sessão, então, o evangelismo pessoal que é realmente eficaz, ele combina dependência espiritual com preparo intelectual. Ele flui do poder do Espírito, é motivado pelo amor, se comunica com clareza, busca uma transformação real e está equipado para dialogar com as dúvidas que surgem no caminho. Com os princípios bem estabelecidos, a nossa quarta sessão agora nos leva para o campo da metodologia. Como é que a gente pode, de forma concreta e estratégica, alcançar as pessoas com o Evangelho? Vamos explorar alguns métodos e, o que é mais importante, a filosofia teológica que está por trás deles. Vamos começar com essa citação um tanto provocativa de John Wesley. O que será que ele quer dizer com pregue 90% lei e 10% graça? Ele não está diminuindo a graça, de forma alguma. O que Wesley e outros grandes evangelistas entenderam é um princípio metodológico crucial. A lei de Deus, os 10 mandamentos, funciona como um espelho. Ela revela o nosso pecado, mostra a nossa total incapacidade de cumprir o padrão divino e, assim, cria a consciência da nossa desesperada necessidade da graça. John Stott reforça essa mesma ideia de forma brilhante. Ele diz que o caminho para Cristo e para a justificação passa primeiro por Moisés e pela lei, para a condenação. A lei tem uma função pedagógica. Ela nos ensina sobre a santidade de Deus e sobre a nossa pecaminosidade. Sem essa lição, a oferta da graça pode parecer algo barato, banal. É a condenação sobre a lei que nos faz clamar por um Salvador. E D.L. Moody conclui esse pensamento de uma forma muito contundente. Oferecer o remédio, que é a graça, antes que o paciente entenda o diagnóstico, que é a culpa diante da lei, é um erro terrível. A consolação do Evangelho só tem seu pleno impacto quando a pessoa reconhece a sua condição de perdida. Portanto, o ponto crucial do método é este: usar a lei para diagnosticar a doença do pecado, para então apresentar Cristo como a única cura. A visita domiciliar é um método clássico que aplica esses princípios de forma excelente. Começa com a conexão, construir um relacionamento de confiança, saber ouvir. Depois, o diagnóstico, tentar entender a realidade espiritual da pessoa e daquele lar. Só então vem a proclamação clara do plano de salvação, seguida de um apelo a uma decisão. Mas atenção, não para por aí. A integração na comunidade da igreja e a continuidade através do discipulado são absolutamente fundamentais. É um processo, não um evento isolado. E a prática desse método exige sabedoria e bom senso, o que a gente pode chamar de etiqueta evangelística. Respeitar o espaço e o tempo da família é crucial. Nós não somos invasores, somos convidados. Trabalhar em equipe com papéis definidos otimiza muito a visita. Ser breve e objetivo demonstra respeito pelo tempo do outro. E, acima de tudo, focar na pessoa, ouvindo atentamente, mostra que a gente se importa com ela e não apenas em cumprir uma tarefa. A sabedoria e o respeito são, em si, ferramentas evangelísticas poderosíssimas. Este versículo de Provérbios conecta de forma brilhante a prática do evangelismo com o conceito bíblico de sabedoria. Porque ganhar almas é um ato de sabedoria. Porque é alinhar a nossa vida com a vontade eterna de Deus. É investir na única coisa que a gente vai levar desta vida para a próxima: as pessoas. É participar do propósito central de Deus na história da humanidade. Sinceramente, não há nada mais sábio do que isso. Para consolidar esta sessão, nós aprendemos que os métodos práticos de alcance, como a visita, são muito mais eficazes quando estão enraizados num fundamento teológico sólido, como o de usar a lei para revelar a necessidade da graça. E vimos também que a execução desses métodos deve ser marcada pela sabedoria, pelo respeito e, claro, pela oração. Chegamos à nossa última sessão.
Depois de toda essa fundamentação, a gente precisa ser realista. A missão de evangelizar enfrenta desafios enormes, mas, ao mesmo tempo, ela está ancorada numa perspectiva de esperança e de cooperação divina que a torna não apenas possível, mas vitoriosa. Vamos analisar esses dois lados da moeda. A passagem da multiplicação dos pães, em Lucas 9, nos oferece um modelo fantástico para entender os desafios universais da evangelização. O lugar deserto representa a falta de recursos. A nossa resposta é entender que a disposição é nossa, mas a provisão, a condição, vem de Deus. A multidão representa a escala gigantesca, esmagadora da tarefa. A resposta, não se deixar intimidar, mas ser movido pela compaixão, como Jesus foi. O dia começava a declinar, fala do pouco tempo que a gente tem. A resposta é a urgência, é aproveitar o hoje. E, finalmente, a ordem direta de Jesus, dai-lhes voz de comer, representa a nossa responsabilidade pessoal, que é inegociável. É preciso assumir o chamado sem desculpas. Diante de desafios tão grandes, como é que a gente prossegue? A resposta está no princípio da cooperação divina que Paulo ilustra tão bem em 1 Coríntios. A obra de Deus é como uma lavoura. Nela, nós, os crentes, temos papéis importantes e distintos. Um planta semente, outro rega. Mas o milagre do crescimento, a conversão, isso pertence exclusivamente a Deus. Nós não somos os donos da obra, somos cooperadores. E isso muda tudo. E o que significa ser um bom cooperador nessa lavoura? Primeiro, fidelidade na nossa tarefa específica. Segundo, discernimento para entender o momento de cada pessoa. Algumas precisam da semente, outras precisam de água. Terceiro, dependência da equipe, da igreja, porque a obra é grande demais para um só. Quarto, confiança total em Deus, o que nos livra da ansiedade por resultados. E quinto, a certeza da recompensa. Deus não vai galardoar o sucesso aparente, mas sim a nossa fidelidade no processo. Portanto, o resumo desta sessão nos deixa com uma visão equilibrada. Sim, os desafios são reais, são grandes, mas a missão é certa, porque ela não depende de nós. Nós somos cooperadores numa obra cujo resultado final é garantido pelo próprio Deus da colheita. E isso nos dá paz e coragem para continuar. Ao concluirmos, vamos só recapitular os pilares que a gente construiu juntos aqui. Nós definimos o Evangelho como a única resposta de Deus para o pecado. Vimos que evangelizar é um imperativo, não uma opção, mas também é uma responsabilidade e um privilégio. Aprendemos que a prática pessoal flui do poder do Espírito e que os métodos exigem sabedoria. E, finalmente, encontramos o nosso lugar como cooperadores na obra soberana de Deus. E claro, o nosso aprendizado não termina aqui. Eu quero encorajar a todos que continuem seus estudos nas fontes primárias. Mergulhem nos evangelhos para ver como Jesus evangelizava, como ele conversava com as pessoas. E leiam o livro de Atos para ver como a igreja primitiva colocou esses princípios em prática e literalmente transformou o mundo daquela época. E agora, a teoria precisa se tornar prática. Fica a pergunta para a reflexão pessoal de cada um. Diante de tudo que a gente estudou, qual é o seu papel específico nesta grande lavoura de Deus? Em cada círculo de influência que temos, nossa família, nossos amigos, nosso trabalho, nossa faculdade, onde Deus está nos chamando para sermos semeadores da sua palavra? Onde Ele nos chama para plantar ou para regar? Para encerrar, eu queria deixar essa citação de Charles Spurgeon, que, para mim, captura a essência de tudo o que a gente falou. Evangelizar não é um ato de superioridade, de alguém que tem tudo para oferecer a quem não tem nada. É, na verdade, um ato de profunda humildade e compaixão. É simplesmente um mendigo que descobriu onde há pão, compartilhando essa descoberta com outros mendigos famintos. Que a gente possa ser esses mendigos sábios, apontando sempre para Cristo, o pão da vida. Muito obrigado.